agora, para mediar essa conversa que nós vamos ter, chamo ao palco Jorginho Loyola, ele que é fundador e responsável legal do Instituto Amigos Solidários e criador do programa Comunidade 360 Graus. Jorginho será o responsável por conduzir este bate-papo. Seja bem-vindo, Jorginho. Por conduzir esse bate-papo com representantes de iniciativas que têm feito a diferença em nossa região. Também participam deste painel Georgia Guimarães Khrushchevsky, presidente do Banho Solidário Ilhéus, Maísa Fontana, presidente do GAP, Grupo de Amigos da Praia, Malu Carvalho, presidente da Associação Amor Sem Fim, e Silvio Comim, do Amigos Solidários. Agora é com vocês, nossos convidados. Fiquem à vontade, nos apresentem aí essas falas inspiradoras. Deixa a Silvio chegar, né? Deixa eu conferir se os microfones estão todos. Você coordena a dinâmica, viu, Jorginho? Boa tarde a todos. Como estão? Estão bem? Que Deus possa abençoar, iluminar, proteger nossa noite, nosso restante de final de semana. Que seja tudo conforme a graça de Deus. Eu acho que o seu microfone não está ligado. Deixa eu ver aqui direito. Oi. Sou eu aqui que está fazendo. Peço que vocês fiquem com o microfone mais próximo da boca possível, tá? E aí eu já quero começar mediando aqui esse painel, dizendo o quanto eu me sinto honrado, agraciado, quanto é uma honra para mim poder estar no meio de pessoas que são verdadeiros heróis. Sim, turma, verdadeiros heróis. Essas pessoas aqui, elas multiplicam amor, elas ajudam a transformar a vida de pessoas, de causas, e de verdade, Maísa, Gel, Malu, Silvio, assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um momento assim bem marcante na minha vida, e já convido a vocês porque isso aqui com certeza vai ser um chamado. Então, o que vocês vão ouvir aqui vai mandar uma mensagenzinha para que vocês, quem já estiver fazendo bem, que faça mais ainda, quem não tiver, que comece, porque aqui vocês vão ver histórias realmente de multiplicação de amor. Então, já vou começar pedindo a vocês que se apresentem, que falem um pouquinho de como vocês multiplicam o amor na vida das pessoas, o quanto vocês deixam a marca aqui, não só em Ilhéus, mas em nossa região. Então, fiquem à vontade para contar um pouquinho da historinha de vocês. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, a oportunidade, o convite, o lugar de fala. É muito importante, para esses projetos terem essa oportunidade num evento tão grande como esse, para que outras pessoas possam conhecer, se mobilizar. Eu sou Georgia Khrushchevsky, estou atualmente presidente do Banho Solidário, esse grupo que atua aqui em Ilhéus desde 2016. E o nosso projeto, ele surgiu da necessidade, que nós identificamos através de uma outra atividade social de entrega de sopa na rua, com o seu Luiz e Dona Sandra, de oferecer o banho, para essas pessoas que estão na rua, porque a gente percebeu que o alimento, que é tão importante e essencial, muitas pessoas já entregavam, mas que essas pessoas estavam extremamente sujas. E que isso prejudicava muito, a vida dessas pessoas, o dia a dia dessas pessoas. E é muito difícil a gente abrir a porta da nossa casa e oferecer um banho para alguém, porque a casa é um espaço privado, existe todo um receio, de segurança, violência. E então encontramos um projeto que já fazia essa atividade em Vitória da Conquista. Entramos em contato com o Cláudio Lacerda e ele se ofereceu para fazer o carro do banho, que é um trailer com 2 chuveiros, e a gente leva esse trailer para o local, especificamente no Malhado, e todas as quintas-feiras a gente oferece o banho quente ou frio, dependendo de como está o clima na cidade. Levamos roupas masculinas, femininas, toalhas, produtos de higiene pessoal,
higiene, para que eles façam também a higiene bucal. Esse carro, hoje, ele já é o segundo carro que a gente tem, porque o primeiro, o Salitre, acabou, né? Por mais que a gente faça reforma, não aguentou, então a gente já fez um segundo carro. Então, basicamente, o que a gente leva, além do banho e itens de objetos, itens pessoais, também um pouco de escuta para essas pessoas que estão na rua, que muitas vezes são invisíveis para a maioria da sociedade. Então, quando a gente está aqui falando, a gente não está aqui falando do projeto, estamos falando dessas pessoas que não têm acesso à água, que não podem escovar um dente, que não podem tomar um banho, e que muitas vezes eles mesmos não têm coragem de se olhar mais. Então, durante a atividade, a gente percebe o quanto é importante um espelho que a gente tem, que elas escovam o dente, que elas se olham, e muitas vezes a gente vê o quanto elas saem felizes e renovadas depois daquele banho. Então, para a gente, o grupo em si, eu falo pelo grupo, a gente acredita que a gente não transforma a vida de ninguém, mas durante esses 9 anos de atividade, nossa vida se transformou muito, porque a gente passou a enxergar essas pessoas, a gente passou a criar vínculos com essas pessoas, e nesse banho, durante as quintas-feiras, a gente conversa, a gente escuta a história, a gente escuta os problemas, as alegrias, né? E, de certa forma, a gente tenta, depois do banho, em algum outro momento, auxiliar as pessoas que querem ser auxiliadas. Então, às vezes, eles pedem para ir para a casa de recuperação, a gente encaminha para a casa de recuperação, muitas vezes são questões médicas, documentais, a gente orienta, né, como buscar esses direitos também. Infelizmente, hoje, a gente não consegue fazer mais, porque não temos uma sede fixa para poder oferecer qualquer outro tipo de serviço. E, atualmente, estamos buscando colocar esse banho de uma forma fixa no Malhado, para que a gente possa oferecer mais banhos por noite, porque, em média, são 35 banhos por noite, porque a gente tem que levar uma caixa de água, né, para poder oferecer esse banho. Essa caixa ela tem um volume limitado de água, então a gente não consegue oferecer muitos banhos além desses. Então, o objetivo maior, hoje, nosso, é tentar colocar, pleitear junto à prefeitura, um acesso ali fixo ao Malhado. A gente já tem até o projeto, para poder ter mais chuveiros, poder ter mais água, para a gente oferecer mais banhos e, quem sabe, outros serviços também, né? Então, acho que consegui falar um pouquinho aqui do que é o banho solidário. Pessoal, quase 10 anos, toda quinta-feira, fazendo esse trabalho. Merece uma salva de palmas, por favor. Parabéns. Diga, minha linda Maísa. Boa tarde a todos e todas. Dizer assim, a honra de estar aqui e ao lado desse homem grandioso, grande amigo que nos ajudou muito. Eu sou agricultora, tenho muito orgulho, estou vendo vários companheiros aqui. Sou ali do assentamento Frei Vantuí. Hoje estou presidente do GAP, né? E o voluntariado é algo assim grandioso, que nasce dentro da gente, e quem sente essa alegria, o prazer de estar fazendo bem. A gente não consegue mais viver sem estar fazendo bem ao próximo, né? Então, assim, minha vida toda foi dedicada ao voluntariado, né? Hoje estou junto com o GAP, completando esse ciclo, né, de ser agricultora e, ao mesmo tempo, estar junto, protegendo o meio ambiente, ajudando as pessoas. Então, se a gente está com uma apresentação para fazer, pode. Deixa eu ficar aqui do ladinho. Contar um pouquinho de quem nós somos. Então, aí é o nosso grupo, né, de voluntariados, em uma limpeza de praia. E sempre a gente se reúne para poder fazer isso. As nossas praias a gente encontra nesse formato. Aí vocês estão vendo a praia da Avenida, onde tem o encontro do Rio Almada com o Rio Cachoeira, né? Por falta de uma política pública e de uma educação ambiental, todo o lixo
vêm parar nas praias porque as famílias não têm saneamento básico. Né? Então, o GAP vem fazendo esse trabalho de formiguinha, que a gente cata esse lixo manualmente e tentando levar para as pessoas a conscientização. Em 2018, nasce o GAP, através de Vinícius Alcântara, que juntou com um grupo de amigos, e nasceu o Grupo de Amigos da Praia. Em 2019, o GAP enfrentou um dos maiores desafios, que foi a crise do óleo. Né? Nós passamos por um processo muito árduo, né? Sem ter apoio, tendo que fazer assim na coragem, no resgate aí dos animais. Vocês estão vendo ali uma tartaruga toda imersa ali em óleo, mas nós vencemos. Né? Mais uma imagem aí para vocês verem. Em 2022 ninguém esperava a situação que Ilhéus passou, né, com as enchentes, algo que foi assim surreal, destruidor, que trouxe assim uma nova visão para Ilhéus. Eu acho que a população passou a ver o quanto é importante as instituições, né? O quanto foi importante os Amigos Solidários naquela época, o quanto foi importante o GAP e todas as outras, né? Porque nós conseguimos aí de barco retirar as pessoas de dentro de casa, a trabalhar tirando toda a lama que descia do morro, né? Levando um pouco de ajuda de alguma forma. Aí são as doações que a gente recebeu e o grupo de voluntários tentando deixar de uma melhor forma possível para levar para as pessoas com forma mais digna possível. Em 2022 também nasce o projeto Composta, né? Nós tivemos o Composta 1, onde a gente pôde mostrar para as famílias que o lixo orgânico pode virar adubo e biofertilizante e eles terem alimento saudável, passar um pouco dessa conscientização. Tivemos também o Composta 2, que foi para as lanchonetes, restaurantes, escolas, e também nós conseguimos implantar nessas escolas 15 leiras de hortas, para que eles pudessem ter um alimento saudável. Aí recebemos também o prêmio, né, de sustentabilidade, através do projeto Composta. E agora em 2025 ele vem com a nova roupagem, o Composta 3, que nós vamos estar implantando lá no assentamento Frei Vantuí, né? É um grande orgulho em falar, porque faço parte dele, né? Nós estamos com uma fábrica, a primeira fábrica de mulheres do território Litoral Sul. Isso para mim é grandioso, porque foi uma luta muito grande para a gente conquistar isso. Ele está vindo para trazer adubo, biofertilizante e biogás. Vai ser uma fábrica altamente sustentável. Aí foi em 2024, o Dia Mundial de Limpeza, que a gente faz todo ano. A gente conseguiu unir 250 voluntários e tiramos ali da Praia do Malhado mais de 1,5 tonelada de lixo. Aí a gente pesando. Mas nós vamos além disso, além da limpeza de praia. O GAP Educa já fez 70 palestras em escola e instituição. Até o ano passado, a gente coletou manualmente, em 212 limpezas de praia, 57 toneladas de lixo. Né? A gente já está nesse ano acima de 70. Fizemos 1.300 reflorestamentos de árvores plantadas. Distribuímos 600 composteiras. Nas ajudas humanitárias, a gente conseguiu entregar em 15 municípios 543 toneladas de alimento distribuído. Fizemos o bazar solidário com 30 mil peças de roupas doadas
E o bazar que a gente faz, gente, a gente não coloca em um saco para poder entregar. A gente procura montar uma lojinha, a família entra, escolhe o que quer, o que dá para ela, e elas levam com muita dignidade, muito amor. E tudo isso com doação de pessoas que têm um coração bondoso para estar ajudando. Conseguimos reconstruir também 77 casas. E tiramos da praia, né? Os caranguejos foram tudo para lá, 60 mil caranguejos, retornando eles para os manguezais. Os nossos próximos passos, a gente quer, né? Limpar os rios também, criar as ecobarreiras, né? Criar as ecofossas, né? As fossas ecológicas, porque, infelizmente, em todo local que trajeta o rio Cachoeira, não tem esgotamento sanitário. Então, tudo vai parar no rio. E parando no rio, vem para a praia, né? Então, assim, isso aí causa um dano muito grande. Além disso, a gente quer trabalhar também com o reflorestamento dos manguezais, porque é algo que pode trazer um diferencial muito grande nas vidas das marisqueiras e pescadores. Limpar as praias, ela protege a vida marinha, ajuda na saúde pública e previne também os desastres ambientais. Junte-se a nós. Muito obrigada. Salva de palmas. Maluzítia. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente do lado dessas pessoas, né, maravilhosas. Tem também uma apresentação minha aí. E peço desculpas pelo barulho daquele pequeno ser. É uma voluntária meio rebelde. Bom, eu faço parte da associação Amor Sem Fim, é uma associação que trabalha com pessoas em situação de rua. Qual foi a primeira ideia do Amor Sem Fim? Na verdade, o Amor Sem Fim não era para trabalhar com pessoas em situação de rua. A primeira ideia veio de Patrícia Tavares e o objetivo era acolher as pessoas que estavam nos hospitais esperando seus entes queridos. Só que no trajeto até o hospital, ela percebeu que, na verdade, tinha muita gente na rua. E o que era para ser para as pessoas dos hospitais, acabou sendo para as pessoas em situação de rua. Então, foi aí que começou o Amor Sem Fim. Começou em 2017, então a gente está há um tempinho aí. Eu entrei logo no primeiro mês e, desde então, veio acompanhando todo o crescimento do Amor Sem Fim. A gente começou entregando 60 cafés da manhã, todos os domingos. Passou para 80, que foi para 100, 120 e agora são 140. Não pretendemos aumentar ainda, porque não temos braços para isso, mas a gente fala que 140, se tivesse mais, a gente doaria mais, porque tem muito mais gente na rua do que a gente pensa. A gente trabalha todos os domingos, 5h30 da manhã, a gente começa pontualmente, a gente preza muito pelo horário, porque eles estão ali esperando a gente sentadinhos. Às vezes eles não estão na nossa rota, porque a gente tem uma rota fixa, e eles vão lá só para esperar a gente chegar. Então, a gente preza por isso, porque às vezes a gente atrasa 5 minutinhos. Eu ouvi no último domingo, inclusive, que eu estava atrasada. 6h30 da manhã, eu estava atrasada no ponto, e por que eu tinha me atrasado tanto? Eu respirei fundo, falei, mas rapaz, vocês não tem jeito, né? Então, assim, eles sabem que a gente vai estar lá, eles sabem o horário que a gente está lá. Todos os domingos a gente começa no Pontal, finaliza no Malhado. E então, quem é que pode participar? A gente fala que todo mundo que queira doar um pouco de amor consegue participar. Então, como é que funciona, né? Como é que a gente organiza essas ações? A gente, no final do mês, a gente lança uma lista. Nessa lista, a gente faz subgrupos.
E cada subgrupo fica responsável pela semana, pelo que eles vão comer, se está faltando algum item, se não está. O que é que a gente entrega? A gente entrega um kit já pronto, com água, suco ou achocolatado, biscoito, um salgado e café com leite. Ai da gente se chegar sem esse café com leite lá. É briga certa. Então, essa é uma pré-ação. Cada subgrupo, por exemplo, amanhã eu não vou, mas o grupo responsável por amanhã já está com tudo certinho. Tem a ação, todos os domingos, e tem a pós-ação. O que seria a pós-ação? Toda vez que a gente termina uma ação, a gente dá um relatório de como foi, até para o grupo da outra semana entender se teve alguma intercorrência, se está tudo bem, se está tudo certo, e já se organiza para outra semana, porque apesar de ser só os domingos, o trabalho, vocês bem sabem como é que ao longo, todos os dias, tem alguma coisa para fazer do Amor Sem Fim. Seja arrecadar alimento, seja dinheiro, seja resolver alguma coisa que ficou pendente. Então, muita gente pergunta, mas o que é que eu posso doar? Pode doar os itens, que a gente faz os kits, que é água, chocolatado, biscoito, o café, leite, roupas, lençóis, ração, que eu vou falar já já, materiais de higiene, que é muito importante, porque eles pedem muito o banho, como Georgia falou, eles prezam muito. A gente tem uma falsa impressão de que eles não querem tomar banho, que eles não querem se higienizar. Quando a gente chega com sabonete, vocês não têm noção da festa que eles fazem. Logo no começo, eu comecei a levar aqueles kitzinhos que a gente pega em pousada, de shampoo e condicionador. Falei, está aqui em casa, vou levar, mas acho que ninguém vai querer, afinal de contas, né? Não tomam banho, minha mente no começo. Na hora que eu cheguei com esses kits, era uma felicidade e era uma festa por uns kits que normalmente vão para o lixo, que aí a gente começa a entender, não é que eles não queiram tomar banho, eles não têm onde fazer isso. E, infelizmente, só temos no Malhado, às quintas, e nos outros pontos não tem onde eles possam tomar banho. Tanto que, às vezes, a gente vê que eles estão tomando banho, pegando uma aguinha ali com uma pessoa, às vezes a gente dá o sabonete e eles já estão tomando banho, e a gente, calma, não, quero ficar cheiroso. Então, a gente fala que o material de higiene é como se fosse assim, o presente que eles tanto querem durante a semana. Então, é muito, muito, muito importante. E também pode doar com valor. A gente tem um Pix, amorsemfimilhéus@gmail.com, que é onde a gente recebe as doações. A gente tem algumas fotos das ações, não para mostrar as pessoas que estão sendo auxiliadas, a gente não mostra o rosto de ninguém, mas a gente precisa prestar contas às pessoas que acabam doando. Então, a gente tem nossa contabilidade, mas as fotos também estão ali para provar que a gente estava domingo, que a gente estava ajudando e o que é que a gente estava levando. Esses são os nossos pets, na verdade, os pets dos nossos assistidos. A gente percebeu que um dos melhores amigos dos nossos assistidos são os animais. Eles vão estar ali, está fazendo sol, está fazendo chuva, eles estão ali do lado e é incrível o amor que eles sentem. Então, a gente leva a ração de praxe todo domingo e quando a gente pode auxiliar com uma castração, que é importantíssimo, a gente vai lá, convence, porque a gente não vai pegar força, óbvio, convence o assistido a deixar que a gente castre o animal, tenta a doação quando a gente vê que ele já está com muitos animais, a gente tenta fazer essa conscientização. E aqui tem algumas fotos, e essa daqui foi uma das cenas mais bonitas que a gente viu. Eles estavam dormindo e o tutor fez questão de dormir do lado e colocar o cobertorzinho, né, porque estava muito frio no dia. E normalmente a gente vê isso, essa outra cena aqui, eram 3 cachorros. Todos os 3 estavam cobertos pelo tutor. E a gente vê que eles realmente têm, às vezes, um cuidado que eles não têm com eles, mas eles têm com os animais. Então, é muito bonito de ver e a gente faz questão de auxiliar eles nesse processo também. Tudo bem que hoje em dia eu estou com um gato em casa porque um assistido me deu de presente e ele está lá até hoje, mas eles já sabem que podem contar com a gente. Tanto que eles gritam, Malu, chama Malu, que o gato foi atropelado. Eu nem tinha ido para a ação, quando vejo, já estamos lá pegando o gato e quando vi, o gato está lá em casa. Então, a gente também tem algumas ações comemorativas, que é a ação de Páscoa e de Natal, em que a gente leva o material de higiene todo organizadinho, que outro grupo também ajuda a gente, com sabonete, desodorante, escova de dente, pasta de dente, e os ovos de Páscoa. E na ação de Natal, além desse material de higiene, a gente também entrega o feijão, a ceia e o panetone também.
nossos números de 2024, de uma forma bem rápida, foram 48 ações. A gente só não faz ação normalmente em 2 domingos, que é um domingo do Ano Novo e do Carnaval, porque não tem voluntário suficiente. Também os assistidos eles estão um pouco mais agitados, então a gente precisaria de um quantitativo maior de voluntários. A gente avisa eles, eles sabem, exatamente porque a confiança que eles já têm que a gente vai aparecer, independentemente do horário. Os kits, a gente entregou cerca de 6.720 kits e gastamos em torno de R$56 mil. E, para finalizar, essa frase, eu acho ela muito interessante, né? O amor é a forma mais poderosa do mundo para a recuperação das pessoas. Muita gente questiona, o que é que adianta ir lá entregar um café? A gente não está lá para solucionar tudo. Eu acredito que cada grupo ele tenha uma função específica. A nossa é de lembrar eles que eles existem, né? Vocês estão aqui, nós te enxergamos, e seu nome é fulaninho, você sempre está ali, então eles sabem disso. Então, por mais que seja por aqueles minutinhos ali, eles sabem que eles vão ser lembrados, eles sabem que a gente vai estar lá. Então, naquele momento, eles olham, talvez ainda tem a chance de eu sair daqui. Então, esse é o nosso objetivo, é de lembrar eles que eles existem. Então, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quem puder, quem tiver a oportunidade de fazer o bem, sempre faça. Nunca, não tenha necessidade de você esperar o próximo, porque às vezes nessa da gente esperar, não, deixa eu ver, será que é a melhor opção? Será? A gente acaba deixando de mostrar que é possível. Então, se eu for, eu acabo levando o Jorginho, que leva a Geórgia, que leva a Maísa. Então, que a gente leve isso com a gente, né? De que se a gente fizer, será que mais pessoas não vão seguir a gente nesse caminho do bem? Então, que possamos sempre fazer o caminho do bem com amor acima de qualquer coisa. Obrigada. Ô Silvão, antes de você começar, eu queria só pontuar algumas coisas aqui. Porque, primeiro, que eu amo o nome, amo o coraçãozinho, Amor Sem Fim é muito top, a logomarca ficou muito linda, mas esse papel de escuta, e eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes, Malu, mas essa escuta, o nome que você sabe de um por um, o nome que você sabe do cão de um por um, ele faz toda a diferença. Isso que você falou é muito forte. E esse papel de vocês assim é fundamental, assim, velho. Obrigado mesmo. É assim. E eu queria já complementar falando isso. O líder, ele tem uma influência muito grande. Aliás, todos nós temos influência muito grande na vida das pessoas, positivamente ou negativamente. O tratar com o cão é uma particularidade sua, que você acabou contagiando todo o grupo, e todo o grupo hoje ama tratar da melhor forma os cãezinhos. Então, parabéns a todos vocês, assim, né? A forma diferente de multiplicar o amor, mas que são tão necessárias, fazem toda a diferença. Massa demais. Silvão. É tanta emoção que o microfone desligou. Boa tarde a todos, eu sou Silvio Comim, sou profissional da área de tecnologia aqui em Ilhéus há 26 anos, sou paulista. Na verdade, eu não sou paulista, eu sou baiano que nasceu em São Paulo, pelo tempo que eu estou aqui. E muito, muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar essas experiências com vocês. Dizer que todos vocês, para mim, são inspiração. Eu tenho histórias para contar com todo mundo aqui. Primeiro, porque eu fiz por muito tempo parte do grupo de seu Luiz e Dona Sandra. E eu acho que foi, talvez, a época que mais me tocou mesmo de voluntariado, aquilo que era uma coisa que eu já tinha comigo, mas aquele momento e o amor que eles têm, uma coisa esplendorosa. E isso me despertou muito, sabe? E eu cheguei a participar algumas vezes da ação junto com o banho, a gente fazia o roteiro e chegava lá no malhado, o banho estava lá, a gente se reunia, era sempre muito bonito. E sempre acompanhei o grupo Amigos da Praia, acho lindo, maravilhoso. Cheguei a fazer uma ação na data junto com Amigos da Praia, chegamos a fazer mais de uma, eu acho. E quando eu fiquei um tempo afastado, coisa de um ano, por conta de um problema, eu nunca contei isso para a Jorginho, depois eu vou te contar. Por causa de um problema que eu tive com a empresa e acabou me desestruturando enquanto
pessoa. Eu fiquei afastado quase um ano do projeto, assim, afastado de linha de frente, né? Eu participava mais à distância. E eu fui convidado pela Igreja Família de Ilhéus a assumir um ministério chamado Partilhar, que é um ministério de ação social, né? E comecei a tocar alguns projetos, dentre eles o Partilhar, onde tem o Mercado Solidário, que a gente está replicando agora para a Comunidade 360, eu já vou chegar lá. E que é um mercado que a gente colhe doações de alimentos, e a família que vai fazer o mercado, ela não vai receber uma cesta pronta. Ela vai receber uma pontuação a partir do que ela tem de número de filhos, se tem alguma comorbidade, alguma doença, comorbidade de família, se recebe benefício social ou não. E com esse número de pontos, ela vai lá e troca por alimentos ou itens de higiene ou roupas com um ponto. Devolve a dignidade da pessoa de poder fazer a compra, de poder ter o poder de escolha. Eu acho cesta básica maravilhoso, fenomenal. Mas ela é impositiva, né? A pessoa recebe aquilo que tem lá. E no mercado solidário ela tem condição de escolher, isso é muito bacana. Talvez um dia aquela pessoa quer fazer uma graça para o filho, quer dar um biscoito recheado, ela tem condição de fazer isso lá. E o Amor Sem Fim, que assim, acho que ela não sabe, Malu não sabe disso, mas dentro quando eu comecei o Partilhar, me veio a ideia de fazer um outro ministério dentro dele, chamado Alimentar. E o Alimentar nasceu de inspiração do Amor Sem Fim, que eu acompanhava, sempre acompanhei os domingos saindo, eu nunca cheguei a sair, mas assim, era uma coisa que me tocava muito. Eu falei, poxa, eu quero fazer isso também. E aí a gente faz, já tem uns 2 ou 3 anos que a gente está fazendo, e a gente sai toda sexta-feira também, sem faltar, só duas, na verdade a gente tem 3, a gente não sai na semana do São João também, porque também tem a mesma dificuldade do carnaval. E todas as sextas-feiras a gente sai e atende mais ou menos 100 pessoas na rua, levando alimento, levando palavra, levando música, conversa, muito sorriso, muito carinho. Eu falo todas as vezes antes da gente sair que aquele sorriso que a gente vai dar para aquela pessoa talvez seja o único sorriso que ela vai ter naquele dia. Então eu peço para todo mundo caprichar no sorriso, caprichar no carinho, e a gente faz um trabalho muito grande. A gente demonstra esse trabalho com muito cuidado também, né? Mas a gente demonstra esse trabalho em rede social, e não é para aparecer, mas é porque eu acho que a gente consegue despertar o bom da pessoa quando ela está vendo as coisas acontecerem. Como aconteceu comigo, a inspiração de tentar fazer o Alimentar partiu de acompanhar o Amor Sem Fim. Eu acho que outras pessoas têm que ver também, a gente tem que multiplicar essa questão do amor. E fora tudo isso, faço também parte com muita honra do Amigo Solidário, uma coisa que aconteceu mais recente. Eu tinha Jorginho como um ídolo à distância, né? Eu adorava o trabalho que ele fazia, mas por incrível que pareça, a gente passou muito tempo eu admirando ele à distância, mas sem fazer nada junto, sem sequer conversar. Aí um dia a gente acabou, por tanta insistência de gente, de amigos em comum, né? Que conheciam os trabalhos que a gente fazia, o que um e o outro fazia, acabou juntando, e depois que a gente conversou a primeira vez, eu não largo mais ele, não. Você desculpa, viu? Mas ele é meu um pouquinho também, tá? E a gente começou algumas coisas no Amigo Solidário, e aí ele teve uma inspiração divina de um projeto maravilhoso que a gente está tocando agora, que eu acho que vai ser o maior projeto de transformação social que essa cidade já viu, que é a Comunidade 360, que é um projeto que é encabeçado pelos Amigos Solidários, junto com uma dezena de outras entidades que estão junto, o SINEC, do qual eu faço parte, CEPED, SESI, SENAI, institutos também que fazem trabalho em conjunto, e é um projeto de transformação na família. A gente vai pegar 100 famílias nessa primeira fase, que é inicial, a gente vai pegar 100 famílias em condição de vulnerabilidade, que tenha pelo menos uma pessoa que possa estar apta a se capacitar. A gente vai capacitar essa pessoa, a gente, durante a capacitação de 6 meses, vai acompanhar a família dessa pessoa com o mercado solidário, com atendimento médico, psicológico, todo tipo de atendimento que ela precisa, e vai capacitar essa pessoa e já vai entregar ela para o mercado de trabalho empregada nas empresas parceiras que estão trabalhando com a gente. Ou seja, 100 famílias vão ser transformadas na sua totalidade, vão ganhar dignidade de voltar ao mercado de trabalho, a família vai voltar a ter dignidade, o filho vai poder olhar para o pai empregado, meu pai, ou para a mãe empregado novamente, sentir isso no coração. Enfim, é um projeto grandioso. Eu estava contando para Jorginho que eu tive num evento em Feira de Santana, em Vitória, algum tempo atrás, e estava conversando com uma pessoa de Feira de Santana,
E quando eu contei e expliquei para ele o projeto, ele já apertou o botãozinho e falou que assim que a gente concluir a implantação aqui, ele quer a gente ir lá para implantar igual lá em Feira de Santana também. Eu acho que a gente vai fazer esse projeto Comunidade 360, ele vai ser um divisor de águas mesmo na questão de atendimento a famílias de vulnerabilidade, e ele só vai acontecer e só está acontecendo porque é um projeto conjunto. Se nós estamos tentando atender 100 famílias, a gente tem pelo menos uma centena de pessoas trabalhando aqui atrás, nos bastidores, para fazer isso acontecer. É isso, mais ou menos isso. E eu vou falar bem rapidinho, porque nosso tempo já está esgotando. Um pouquinho. Tem ainda quanto? Essa primeira rodada era a apresentação, né? Pois é. Falar um pouquinho dos Amigos Solidários. Amigos Solidários, ele nasce em 2004, com outro nome, chamado Doação de Amigos. Algumas pessoas não sabem, né? E nasceu lá, onde eu e um grupo de amigos, todos os meses, a gente arrecadava dinheiro e ajudava alguma causa, seja Abrigo São Vicente, seja um morador de rua, enfim, todos os meses a gente fazia aquela mesma coisa. Juntava dinheiro, arrecadava valor, fazia prestação de conta e mandava para as pessoas que ajudavam. Até que em 2019 eu fui convidado por alguns amigos, 2 amigos meus, para pegar isso e fazer uma grande ação nas redes sociais, que até então era algo que eu entendia que, como muitas pessoas entendem hoje, o que você faz com a mão direita, a mão esquerda não precisa ver, não tem um ditado assim? E eu acreditava muito nisso, né? Não, isso não é para ser mostrado. De 2004 até 2019, a gente sempre fez as ações e nunca expôs ela para ninguém. Aí fica a primeira grande sacada nossa, grande virada de chave, né? A gente, naquele momento onde eu fiz essa ação com o pessoal, a gente jogou nas redes sociais e conseguiu que muitas pessoas comprassem a ideia e viessem junto com a gente, e a gente fez, foi uma ação de Dia das Crianças em outubro. A gente não tinha mais onde botar brinquedo, a gente pegou o teatro, encheu de brinquedo e não tinha mais onde colocar. Então, daquele dia em diante, foi um quebra de paradigma. A gente começou a entender que sim, o bem precisa ser mostrado, precisa ser disseminado, até porque, por qualquer lugar que a gente olhe, se liga uma televisão, se liga um rádio, se vai em um blog, a primeira mensagem que está lá é de coisa ruim, é de desastre, e o bem precisa combater isso. Então, entendemos que sim, o amor precisa ser mostrado, multiplicado, para que atraia mais pessoas, que incentive para que mais pessoas possam fazer isso. E assim começou a trajetória dos Amigos Solidários, a gente começou a formalizar, era uma ONG, hoje já é um instituto, né? E dentro essa passagem aí de 2019 até hoje, a gente fez grandes doações, como o maior desastre ambiental da história da Bahia, né? A gente conseguiu atender 31 municípios, dentre tantas doações, foram quase 300 toneladas de alimento, 450 geladeiras, 250 fogões, mais de 5 mil valigás, dentre tantas outras doações. A pandemia a gente atuou muito forte, né? Você lembra também, mas a gente foi em você também, foi no lixão, fizemos uma força muito grande. E em 2022, a gente entendeu que assistencialismo ele é necessário, é preciso. A gente tem que fazer isso, as pessoas não podem esperar para amanhã. Elas precisam se alimentar naquele momento, elas precisam de ajuda naquele momento. Sim, é necessário, mas a gente entendeu que precisava de algo a mais, a gente precisava mudar a história daquela pessoa. E aí a gente começa a desenvolver o projeto Comunidade 360. 2023, 2024, a gente fez ele com muita intensidade e tivemos aí a ideia, junto com grandes pessoas que eu admiro demais, como o Silvio. A gente entrou 2025 dizendo: a gente precisa unir todo mundo para fazer com que esse projeto ele ganhe corpo. Projeto que a gente veio entendendo as dores, vivendo os desafios, e a gente pegou e formatou ele, convidou muitas ONGs de terceiro setor, convidamos grandes empresas, grandes entidades como o Sebrae, como o Senac, como o Silvio já falou, e dentro do processo de transformação, nessa trilha de transformação social, que pega aquela família de vulnerabilidade que não tem como sair daquela situação e coloca ela trabalhando, onde a gente acompanha dentro dos 3 meses ela trabalhando para poder mantê-la ali. Existe uma coisa que é principal,
e que Silvio acabou esquecendo, mas que ele também ama demais, que é a reprogramação mental daquela família, não só dela, mas dos filhos dela. Durante todo esse processo, acompanhado de psicólogos, a gente tem palestras e encontros que são de mudança de mentalidade. A gente faz com que aquela pai ou mãe e o filho, em momentos diferentes, eles consigam viver uma autoajuda, autoamor, autorresponsabilidade. Eles consigam entender que eles podem criar a própria história da vida deles e gerar mais dignidade e felicidade tanto para ele quanto para a família, e isso se multiplicar, né? Esse é o projeto que a gente entende que vai fazer a multiplicação do amor, e a gente quer construir ele aqui em Ilhéus, como a gente está fazendo, mas depois de ele prontinho, todo bonitinho, a gente quer doar ele para o resto do mundo, e a gente acredita que sim, esse projeto ele vai mudar e transformar a vida de muita gente. Eu acho que é isso. E vamos já pegar o atalho e já vamos continuar. Quero que vocês respondam duas coisas para mim. Primeiro, as maiores inspirações da vida de vocês. Quem foi que disse assim? Vai que dá para ir. Vamos lá, vai embora. É desse jeito. Ajudar pessoas é o caminho. Quem foi a maior inspiração da vida de vocês? E depois, qual o grande sonho que vocês querem conquistar através do amor que vocês multiplicam? Peguei pesado com vocês, não foi? Quem quiser começar, Não. pode Deixa eu ficar à começar. vontade. O que me inspirou na minha vida foi o que eu vivi, sabe? Então, assim, na minha infância, eu passei por muita dificuldade, né? Comecei a trabalhar, eu tinha 7 anos de idade, junto com meu pai. Nós éramos 6 filhos. Então era muito difícil aquela vida. Eu comecei a estudar aos 11 anos de idade, à noite, porque eu precisava trabalhar com ele o dia todo, para poder ter o que comer. E tinha dia que a gente não tinha, né? Então, naquela época a gente não tinha quem ajudasse. A gente não tinha quem pedir. E era até vergonhoso. Então, assim, aquilo que eu vivi naquela época, eu não queria que meus filhos vivessem. E quem eu vejo naquela situação é como se eu estivesse relembrando do meu passado. Então, eu preciso ajudar aquela pessoa também. E nada melhor do que o acolhimento. Quando você é acolhido, quando você sente o acolhimento, a sua vida transforma, nem que seja em uma palavra de incentivo. Quando a pessoa chega até você, lhe pedindo uma ajuda, mesmo que você não possa dar essa ajuda, mas que você possa acolher com uma palavra mínima, você já está transformando. O que Jorginho colocou nessa situação de acolher a família, né? E levar esse período todo de transformação, de conscientização, gente, isso é sensacional. É mudança de vida, né? E o que eu quero para o meu futuro é que a gente consiga ver um Ilhéus melhor, uma Bahia, um Brasil melhor, que não seja dessa forma, que a gente não possa ver mais pessoas passando fome em uma terra tão rica, tão próspera que a gente tem, né? Que mais pessoas possam se ajuntar, que governos melhores possam vir, né? Para que não aconteça mais essa situação de tanta miséria, tanta falta de amor, né? De tanta coisa ruim que vem acontecendo. Mas que esse grupo aqui, com o mínimo que faz, né? É uma força tão grande, eu acho uma coisa tão bonita, tão alegre, que eu acredito que pode estar transformando e trazendo muito mais gente, né? Eu espero que, assim, essa tarde de hoje, quem não é voluntário, passe a ser. Da sua forma, do seu jeito, do seu tempo que você tiver, o mínimo que você tiver, você plantar ali um pouquinho dessa sementinha de amor, vai fazer uma transformação muito grande. Cada um fazendo um pouquinho.
né? Sem esperar muito de outras pessoas, mas fazendo o que pode, eu acho que transforma, né? A gente transforma quando a gente quer. Assim, particularmente, o que me mobilizou, né, a iniciar esse projeto do banho junto com outras pessoas foi seu Luiz e Dona Sandra, né, porque até então eu não tinha contato com pessoas na rua, eu tinha medo, eu tinha receio, então foi a entrega de alimentos, foi a sopa, né, foi o tratamento que eu via todas as noites ali, né, o cuidado que ele tinha no outro dia de pegar, de levar no hospital, de levar na casa de recuperação, que mobilizou, né, a iniciativa desse projeto. Nós no banho temos assim a inspiração maior, que é Jesus mesmo, né, que foi esse grande homem que passou pela terra e deu esse exemplo assim de perdão, de amor, de caridade, de não preconceito, né, de enxergar em cada pessoa algo, né, importante, né, e a gente aprende muito quando a gente está lá no banho e a gente recebe mais do que a gente dá. São exemplos ali que a gente vê, nossa, que eu penso assim, se eu tivesse nessa situação, será que eu faria isso? Sabe? Então, assim, quantas pessoas grandiosas estão ali, independente dos motivos que levaram essas pessoas a estar naquela situação, poderia ser qualquer um de nós, né? Então, se a gente olhar que eu ficando um dia sem tomar banho, vou estar igual. Não somos diferentes, né? Então, a gente tem essa inspiração de Jesus e, particularmente, eu falo por mim, de Dona Sandra e seu Luiz, que são pessoas assim maravilhosas, que me mostraram outro lado, né? Me fizeram enxergar essas pessoas. E, assim, a gente enxerga mesmo, porque, assim, a gente passa na rua, a gente fala, né? Eles falam o nosso nome, a gente fala o nome deles, e a gente tem esse cuidado de falar do nome, né? Porque no início a gente chamava muito pelo apelido, porque eles se chamam por apelido, mas falar o nome traz dignidade, né? Então, assim, a gente fala o nome, então, para que eles sejam reconhecidos como pessoas. E o banho hoje tem alguns sonhos, né? Primeiro, a gente tem sonho de ter uma sede, e a gente tem um sonho de alguma forma, mudar a vida dessas pessoas, né? A gente tem um caso no banho durante esses 9 anos, aí vocês falam, vocês têm um caso. Nossa, a gente não espera ter nenhum caso, sabe, de pessoas que saíram daquela condição. Porque não é isso que a gente está querendo levar, né? Eu não quero impor uma mudança para as pessoas. Elas têm que se reconhecer com necessidade de mudança. E a gente está sempre ali para dar a mão. Mas é o caso de Pedro, que desde pequeno estava nas ruas, órfão, foi explorado, escravizado, alcoólatra. E ele conseguiu sair, né, com o apoio do banho, muito mais com a força de vontade dele. Então, após a saída das ruas, ele foi para um centro de recuperação, ele ficou 2 anos nesse centro de recuperação, e a gente dando esse apoio, e conseguiu sair, reconectar com a família. Hoje vive independente, não voltou para as ruas, não está mais aqui na Bahia, mas a gente sempre fala com ele. Então, assim, se a gente puder mudar a vida de uma pessoa, mudar não, poder dar essa possibilidade de mudança, já é uma grande coisa para a gente. No meu caso, eu sempre soube que precisava fazer parte de algum grupo, mas jurava que ia ser de animais. Jurava, tinha certeza. Aí eu vi o Amor Sem Fim nas redes sociais, falei, deixa eu ir um dia. Quando eu fui e vi o tratamento que Patrícia fazia com as pessoas, eu falei, é isso que eu quero. E só que você ser voluntário um dia é fácil, você permanecer que é complicado. Então, eu digo que no decorrer do Amor Sem Fim foi que eles mesmos vão me mostrando por que eu tenho que continuar. Porque tem meses que as doações não estão tão boas, aí você fala, será que é isso mesmo? Aí vem uma doação grande. Aí, mas será que é isso aqui mesmo? Aí um deles chega para você e fala, muito obrigada, eu sabia que você vinha hoje. Senti sua falta. Eu fiquei 9 meses sem ir, uns 5 meses sem ir, por conta da minha filha. Quando eu voltei, todos, como está sua filha? Quero foto, quero ver foto. E você, como é que está? Senti sua falta. E todo final de semana, alguém sempre pergunta, cadê Ana? Como é que ela está? Então, assim, a preocupação deles, primeiro, em lembrar o nome dela, segundo, em me perguntar como é que ela está, sendo que muitas vezes não perguntam nem como é que eles estão, né? Então, isso me mostra o porquê que tem que continuar. Não, é isso aqui mesmo, com certeza.
O sonho, eu falo sempre que a gente é um grupo pequeno. Nosso sonho é só estar estabilizado. Voluntários é um problema, a parte financeira, às vezes, é um problema. Então, estando estabilizado, para mim está ótimo nesse momento, né? A gente não quer ir muito acima e também não quer voltar atrás em nada. Então, estando aqui, agora está bom. Tá para frente, não sei. Minha inspiração maior, são duas, na verdade, minhas inspirações maiores. A primeira, meu pai, que foi um ser humano iluminado, um cara de pouquíssimas palavras, pouquíssimas quase nenhuma, mas de um coração absurdo, que com atitudes se mostrava um exemplo tão grandioso que eu olhava para ele, mesmo não conversando muito, eu falava, eu quero ser igual a ele. Falando um pouquinho mais, mas quero ser igual a ele. E a minha inspiração maior é Jesus Cristo, a Ele que eu sigo, a Ele eu sou servo, a Ele eu devo a minha vida, as transformações que eu tive na minha vida, eu devo a Ele e tenho certeza que Ele está lá olhando por nós e abençoando os nossos projetos. E o meu grande sonho, também são dois sonhos. O primeiro é conseguir transformar o maior número de pessoas possível. A gente já teve alguns resultados, eu acho que é importante pra caramba a gente conseguir tentar tirar essas pessoas da rua, e a gente já conseguiu encaminhar algumas, e isso para mim me dá uma alegria muito grande, né? Porque eu acho que sim, tem que partir dela, e a gente tem que fazer de tudo para despertar na pessoa essa vontade de querer se recuperar. Eu sinto que a gente pode fazer muito mais, mas não é culpa da gente, eu escuto, assim como vocês devem escutar também, de as pessoas pedirem um lugar para ir e a gente não ter o que oferecer. Toda sexta-feira tem um senhorzinho que fala para mim, me dá um lugar para ir. Me dá um lugar para ir, porque se eu tiver algum lugar para ir, eu não vou cair. Não cair é voltar para a droga. Então, o maior número de pessoas possível que a gente puder transformar, e um dia, quem sabe, na sexta-feira, quando eu saio, eu olhar para as pessoas e falar, a gente não precisa sair hoje porque não tem mais ninguém na rua. Esse talvez seja o meu sonho maior. Oi, vou falar o meu rapidinho. Minha maior inspiração, tenho várias, mas aquela mulher ali é a maior inspiração em minha vida. Gilquinha, minha mãe, quem conhece sabe do que eu estou falando. Essa mulher, ela tem tanta amor, tanta energia positiva, tanta vontade de ajudar as pessoas, que não tem como não se inspirar com ela. E o sonho dos Amigos Solidários é transformar a vida de milhões de pessoas. E a gente vai conseguir, com certeza. Para finalizar, só temos 5 minutinhos. Então, 1 minuto para vocês fazerem isso que eu vou dizer, viu? Vamos dizer que todo o mundo agora esteja ouvindo vocês. Mais de 8 bilhões de pessoas estejam aqui, conectada, olhando o que vocês vão falar, e vocês têm a oportunidade de dizer uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Que mensagem é essa? Bilhões, 8 bilhões de pessoas. Que mensagem seria essa? Eu vou vender o ingresso, então, viu, do meu festival de torta. Olha, gente, assim, eu queria agradecer, dizer aqui o que já foi dito, é muito bom ser voluntário, precisa de persistência, precisa de amor, mas, assim, faz muito melhor para quem faz do que para quem recebe. A gente sempre fala lá no banho que qualquer pessoa pode fazer o que a gente está fazendo até melhor, né? Então, assim, a gente não é importante para essas pessoas, somos importantes para nós. A gente precisa se transformar e a gente recebe muito mais, só sabe quem faz. E é viciante. Realmente a gente não larga mais, apesar de todas as dificuldades, que não é fácil. E queria pedir, né, o auxílio de vocês, informar que a gente vai estar fazendo o nosso Festival de Torta anual. Todo ano a gente faz esse festival. É o 7º Festival de Torta para angariar fundos para o projeto Banho Solidário. Então, os ingressos estão ali na mão do pessoal, com aquela blusinha assim, Banho Solidário, R$40, come à vontade, tortas salgadas, tortas doces,
E ingresso infantil e criança até 5 anos não paga. Gostaria muito de agradecer a todos vocês. Muito obrigada pelas histórias, por tudo que eu conheci aqui. Já conheci os projetos, mas assim, com tantos detalhes, confesso que não. Foi muito bom participar. Muito obrigada, Jorginho, pelo convite. Obrigado, querida. 1 minuto. Gratidão a todos, e principalmente aí a Grace e a Carol por esse evento tão bonito. A Jorginho, né? Dizer assim, fazer o bem nos faz bem, né, Juquinha? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês e convidar vocês, né, para o Dia Mundial de Limpeza que o GAP vai fazer aí. A gente quer bater o recorde aí de tirar. O ano passado foi 1,5 toneladas. Vamos ver se a gente consegue dobrar esse ano. E a gente precisa de mais voluntário e a gente quer contar com patrocinadores e com mais voluntários. Obrigado, Maísa. 1 minutinho. Como eu falei aqui, né, como na apresentação, palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que vocês possam ter ouvido tudo isso que a gente falou aqui, que possa ter surgido pelo menos a curiosidade de conhecer um projeto. Não precisa ser necessariamente o Amor Sem Fim. Qualquer um, eu sempre falo que as pessoas elas precisam estar em um lugar que elas se identifiquem, que elas olhem e falem, é isso aqui que eu quero, independentemente do que seja. Fazendo bem é o que importa. Então, que vocês foram aqui 4 grupos diferentes, então 4 formas, 4 percepções diferentes. Em suas histórias, experiências e propósitos. Este painel mostrou que ações sociais não apenas transformam realidades. Elas conectam pessoas, fortalecem marcas e geram valor verdadeiro. Que cada fala aqui inspire novos projetos, parcerias e, acima de tudo, atitudes. Valeu, Jorginho.